Você tem medo do escuro? Você já olhou pelo canto do seu olho e achou ter visto uma coisa que não deveria estar lá? Pois hoje nós vamos falar a respeito do escuro, a partir de uma breve análise da obra de um dos pintores mais importantes da história da humanidade, Michelangelo Merisi da Caravaggio. Isso, evidentemente, após a vinheta. Olá, eu sou o Diego e hoje inaugurando aqui uma nova série, né, no canal, quando nós vamos falar a respeito de alguns pintores, um pouco da obra deles, etc. Escolhi começar falando a respeito do Caravaggio, né? O primeiro passo para entender a obra do Caravaggio é entender um pouco sobre o Barroco. O Barroco começa a ter a sua morfologia, ou seja, a sua forma, pensada por Heinrich Wölfflin, num livro que se chama Renascença e Barroco, publicado em 1888. Mas é só em 1915 que o autor vai desenvolver os seus conceitos fundamentais de história da arte. E ali, nesse livro, ele vai desenvolver as cinco divisões, né, que levam da Renascença até o Barroco. Eu não vou explicar todas elas de forma detida, né, mas vou aqui pegar algumas. Essas divisões do Wölfflin são até bastante famosas na historiografia da arte, né, publicadas então aí nesse livro. E são elas as seguintes. Onde a Renascença era linear, o Barroco vai ser pictórico. Onde a Renascença apresentava visão de superfície, o Barroco vai apresentar visão de profundidade. Onde a Renascença apresentava forma fechada, o Barroco vai apresentar forma aberta. Onde a Renascença apresentava multiplicidade, o Barroco vai apresentar unidade. Por fim, onde a Renascença apresentava a clareza absoluta dos objetos, o Barroco vai operar a partir da clareza relativa desses objetos. Nesse sentido, aqui, para falar sobre o Caravaggio, eu vou pescar, né, dessas definições do Wölfflin, dois aspectos que me parecem os principais: a visão de profundidade e a clareza relativa dos objetos. O que é que nós vamos entender como visão de profundidade no Caravaggio? A forma a partir da qual ele delineava o traço. Você compara o Caravaggio com o Botticelli, por exemplo, você vai perceber que o Botticelli, os traços eram muito bem definidos, né? Você tinha aquela coisa muito, mas muito perfeita em relação ao traço. Isso no Caravaggio não vai acontecer. O que você vai ter é uma espécie de desdobramento dos planos, né, e das massas. E por que o Caravaggio procedia dessa forma? Porque, na verdade, ele queria transmitir a ideia de tridimensionalidade, que é muito diferente do ideal do Botticelli, por exemplo, né? Se você olha o Nascimento de Vênus, é aquela coisa chapada, né? Naquela não tem fundo, ela tem um fundo, mas esse fundo não salta da tela como ele vai saltar, por exemplo, nos quadros do Caravaggio, em diversos deles, né? E por fim, a clareza relativa. O que seria a clareza relativa no Caravaggio? Seria essa espécie de fantasmagoria das expressões, né? Seja, essas expressões, especialmente dos rostos, elas se mostram sempre ambíguas, né? Ou seja, são expressões que não são definidas e não são finitas ao mesmo tempo. Por isso, o quadro que eu coloquei na thumbnail aí, né, o a morte da Medusa, né, o rosto da Medusa, os rostos do Caravaggio são todos eles muito singulares, né? E o quadro do Davi também. O rosto do Davi naquele quadro, se você olha, né, aquilo não passa a impressão de um herói bíblico que acabou de derrotar, digamos, um grande nêmesis ali, está prestes a se tornar um rei. Não vou falar sobre a vida do Caravaggio, mas é importante contextualizar um pouco o contexto histórico ali no qual ele se encontrava, né, para entender um pouco sobre a técnica do Caravaggio. Se você queria ser um pintor em Roma, final do 1500, início do 1600, você tinha que seguir basicamente um roteiro fixo, né? Você ia até Roma primeiro, olhava algumas esculturas lá na rua, desenhava essas esculturas e depois entregava para algum mestre, esperando que esse mestre fosse te tomar como aprendiz. O Caravaggio nunca desenhou uma linha sequer na vida dele, né? O que ele fazia? Ele olhava para os modelos dele de forma muito prolongada e depois ele simplesmente saía pintando já com o pincel na tela. Não tinha traço, né? Ou seja, ele era uma espécie de antítese dos pintores renascentistas que davam toda essa importância para anatomia, né? E para o desenho da anatomia até você atingir ali aquela perfeição. Outro aspecto muito importante do Caravaggio é o fato de que ele, diferente dos pintores que eram seus contemporâneos, não se importava em representar a feiura nas suas pinturas, né? Ele considerava, inclusive, que o pintor que não fazia isso era um pintor que tinha uma fraqueza fundamental, né? Por quê? Porque o Caravaggio queria representar a verdade,
mas não qualquer verdade, né? A verdade como ele via. Ele não tinha nenhum amor pelos modelos clássicos e muito menos por essa ideia de ideal de beleza, né, que se colocava desde a Renascença. Por isso, inclusive, ele chegou a ter que pintar 2 vezes o mesmo quadro, né? A inspiração de São Mateus foi comissionada a ele pela igreja, ele entrega lá a primeira versão, os sacerdotes olham para aquilo e falam: "Não, isso aqui não tem decoro nenhum, né? Isso aqui não parece um santo". Então ele tem que pintar uma segunda versão, aí essa segunda versão sim é aceita, né? Vão aparecer as duas aí para vocês, mas se vocês olham a segunda versão, vocês vão perceber que ela perdeu de certa maneira ali a sua alma, né? Hã, ela nem de longe tem a mesma força que a primeira versão que mostra aquele santo ali como uma espécie de pessoa que sofre ali para escrever, né, como um trabalhador comum seria, né, naquele momento histórico. Essa primeira versão do quadro, infelizmente, nós não temos mais, né, ela se perdeu durante um incêndio na Segunda Guerra Mundial, sobrou para nós apenas fotografias, né, por isso que eu trouxe ela aqui inclusive em preto e branco, né, porque aqui essa representação que eu trouxe já é de uma fotografia. O Caravaggio era acusado também pelos seus detratores, né, de ser muito naturalista, ou seja, que ele teria a intenção de copiar fielmente a natureza, não interessa se ela fosse feia ou bela. Mas talvez é justamente esse naturalismo que faz com que a pintura dele seja muito mais devota do que a pintura dos seus concorrentes ali, que se colocava como essa pintura devota, como é o exemplo, por exemplo, do Carracci, né? Era como se o Caravaggio, de certa maneira, quisesse ver os eventos sagrados que ele retratava. Como se eles estivessem acontecendo com pessoas que estavam à sua volta, né? Isso se reflete nos quadros dele, inclusive por isso que ele mesmo está presente em muito dos seus quadros, né? E mesmo a maneira como ele trata a luz e a sombra, né? Elas são únicas, inclusive se nós compararmos ele com outros pintores do Barroco. Ninguém usa a luz e sombra como o Caravaggio. A luz dele não faz com que o corpo pareça gracioso, né? Ela é uma luz áspera e ela contrasta até de uma maneira paradoxalmente ofuscante, né, com as sombras que são colocadas ali por ele de forma tão hã, hábil, né, nas suas pinturas. Outra característica fundamental do Caravaggio é o fato de que ele era extremamente honesto nos seus quadros. E talvez seja mesmo essa honestidade que faz com que ele tenha chegado até nós, né, da forma como ele chegou hoje, ou seja, que ele tenha exercido e que ele exerça ainda tanta influência, inclusive não só nos pintores que vieram depois dele, né, mas nos que eram contemporâneos ali, como é o caso do Velázquez, né? O pintor espanhol, né, famoso lá porque pintou as meninas, etc., ele era declaradamente um imitador do Caravaggio. E essa honestidade do Caravaggio, no fim, vai se transformar numa espécie de drama quando ela é refletida no seu quadro final, né? Ou seja, no último quadro que ele pinta, que é Davi com a cabeça de Golias. Esse quadro, na verdade, ele não é só um quadro, né? Ele é uma espécie de drama vivo, né? Um drama pessoal, histórico, universal. E que nos faz a seguinte pergunta, né? Como matar o seu próprio monstro? Como alcançar a redenção? O drama do Caravaggio esparramado por essa tela, né, do Davi contra o Golias, é o nosso drama, não é o drama que nós encenamos diariamente dentro das nossas cabeças. Não havia até então um autorretrato tão terrível quanto aquele ali, né? Os autorretratos geralmente eram essas coisas que representavam os pintores como sendo essas figuras gloriosas, né? E muito menos vai ter nenhum autorretrato depois, né? O que chega mais perto disso é talvez aquele autorretrato do Van Gogh depois que ele corta a própria orelha. O Caravaggio não escolhe representar a si mesmo como o herói daquela cena, não é? Ele escolhe representar a si mesmo como um monstro, como vilão. E é uma cabeça só o que ele representa, né? E esse quadro só contém duas figuras, né? E elas são muito centralizadas ali, elas são, digamos, o primeiro ponto de fuga, né, do quadro, que você imediatamente olha, né? E nenhuma delas nos encara de volta, né? Ou seja, o Davi olha para aquela cabeça com uma espécie de aversão ali, né? E o Golias tem os olhos fechados, né? Ele não encara. E olhem vocês pro rosto desse Davi, né? Me digam se isso aí é o rosto de um herói que acabou de matar um grande inimigo e tá prestes a se tornar um grande rei, né? Não é. Na espada do Davi ali você tem um detalhe, né, que só aproximando muito do quadro para ver, que é a abreviação de uma inscrição latina, né, que diz humilitas occidit superbiam, né, ou seja, que a humildade vence a soberba. O Caravaggio estava fugido de Roma, né, em 1610, quando ele morre,
Então ele, em Malta, pega todos os quadros dele, inclusive esse quadro do Davi com a cabeça de Golias. Ele pega um barco ali, né, um navio, e para voltar para Roma, porque ele tinha falado com o Scipione Borghese, né, que era o sobrinho do Papa e era um amigo dele, para tentar pedir lá o perdão papal, etc, para poder voltar a viver em Roma, onde ele era procurado como um criminoso, né? Ele mata um outro pintor num duelo e tal. Só que acontecem N infortúnios ali, o Caravaggio acaba perdendo esse navio, né? E ele acaba falecendo em Porto Ercole, num convento de freiras, depois de uma febre muito intensa. O quadro chega posteriormente até o Scipione Borghese, né? Só que aí já era tarde demais. Olhar a obra do Caravaggio é olhar para o nosso próprio monstro, na verdade, né? Então a pergunta que ele parece fazer para nós é a seguinte: e você, já olhou para o seu monstro hoje? E eu pergunto para vocês o seguinte: vocês já olharam para o mundo hoje com a honestidade do Caravaggio? Eu sou o Diego e até a próxima.